Olá, Namastê, bem-vindo à segunda parte do amor entre Shiva e Parvati. Como devemos compreender a mitologia, o fato de Brahma se apaixonar por sua própria filha, ou seja, o que constitui o pecado do incesto, e ter sido severamente repreendido pelo Senhor Shiva por isso. Como devemos compreender as escrituras, os Puranas, os textos sagrados, não só da Índia, mas também da mitologia ocidental, por meio da hermenêutica esotérica com S e a hermenêutica esotérica com X, esotérica com S, o prefixo exo para dentro, e o prefixo exo com X para fora, exo para fora. Tudo que está relacionado à mitologia, aos deuses. O que são os deuses? São forças cósmicas que estão ocorrendo em verdade dentro de nós. O cupido, por exemplo, mamata ou kama, são os desejos sensuais dentro do próprio ser humano. Existem as atitudes corretas e as atitudes erradas dentro da visão do yoga. O que é correto é dharmico, o que não é correto é adármico. A partir do momento que Brahma deseja sua própria filha, ou seja, um desejo incestuoso, ele é severamente repreendido por Shiva, pelo Senhor Shiva, como Maheshwara, o Senhor do Universo. Estamos falando a respeito do Shiva Mahapurana. O Shiva Mahapurana é um texto que coloca o Senhor Shiva como o Deus Supremo, como o Deus manifestador de todas as coisas e aquele que é superior ao próprio Brahma. Então, quando Brahma, ou seja, a nossa consciência humana, Brahma neste caso, nesta hermenêutica esotérica com S, se refere à consciência humana, sente desejos não lícitos, não corretos, ou seja, incestuosos, o Senhor do Universo, Maheshwara, o Senhor Shiva, vem para repreender a Brahma, ou seja, dentro de nós, dentro de nossa consciência. E Brahma, ou seja, nesse sentido, o ego humano, Shiva, o ego humano, se irrita com o próprio Senhor e deseja a vingança. Tudo isso, na verdade, é a mitologia falando da história humana, da psique humana, do campo de batalha de Dharmakshetra, digamos assim, o Dharmakshetra, ou seja, o campo da consciência do próprio ser humano. É assim que devemos compreender a mitologia, como fatos que ocorrem dentro do próprio ser humano, e não que Deus, Brahma, tenha sentido desejos por sua filha, mas é no campo da consciência o que está ocorrendo ali, naquele fato específico da história, no início da história do amor entre Shiva e Parvati. Então vamos à nossa segunda parte. Venham comigo, Namastê, paz e bem. Então, continuando a história, as 5 flechas de Kama, as quais nem mesmo os sábios conseguem resistir, são as habilidades de alegrar, de atrair, de iludir, de enfraquecer e de matar. Lembremos que tudo isso ocorre no interior do próprio ser humano. São as forças psíquicas, as forças psicológicas dentro de nós. Ao receber todos esses poderes, Kama decidiu experimentá-los imediatamente na presença de Brahma e dos sábios. Ele posicionou uma flecha no arco e imediatamente uma brisa fragrante e bela começou a soprar, mexendo com a mente de todos os presentes. E quando a flecha foi lançada do arco, os presentes começaram a olhar para Sandhya e a desejar possuí-la. Kama não parou de atirar flechas até todos perderem totalmente seu poder de raciocínio. Sandhya também foi uma vítima. Ela começou a olhar de relance com timidez para cada um deles, olhando-os de modo provocativo. Kama ficou deliciado com o sucesso de sua primeira empreitada.
Brahma, contudo, teve discernimento suficiente para perceber que ele estava se comportando mal. Em sua mente, ele implorou ao Senhor que o ajudasse a controlar as suas emoções. O Senhor Shiva apareceu e castigou-o por alimentar emoções sensuais por sua própria filha. A mesma história é narrada de outro modo no Bhagavata Purana. Brahma criou Sarasvati, a deusa da fala, e então se apaixonou por ela. Quando seus filhos o repreenderam por seus sentimentos incestuosos, ele abandonou seu próprio corpo e tomou outro corpo, então casou-se com Sarasvati. Brahma sentiu vergonha de suas emoções. Ele dirigiu sua raiva contra Kama, que foi o perpetrador de todos os malfeitos. Já que você é a causa de toda a nossa vergonha, ó Kama, um dia você vai atirar suas flechas em direção ao grande Senhor Shiva, e então será punido severamente por seu crime. Ao ouvir isso, Kama ficou muito decepcionado. Por que, ó avô, o Senhor me amaldiçoou assim? Não fiz nada de errado, apenas cumpri suas ordens. O Senhor mesmo disse que todos vocês, incluindo Vishnu e Shiva, se tornariam alvos para minha flecha. Eu só quis testar a eficácia de suas palavras. Brahma foi acalmado pelas palavras de Kama e disse: seu erro foi fazer com que eu me apaixonasse por Sandhya, que é minha filha. Porém, não tema. Ainda que Shiva o amaldiçoe, logo depois você renascerá. Enquanto dizia isso, Brahma desapareceu de sua vista. O patriarca Daksha, que era um dos nascidos de Brahma, agora apresentou sua filha Rati a Kama e pediu-lhe que a aceitasse como sua esposa. Ao ver a bela filha de Daksha, Kama foi transpassado por suas próprias flechas e concordou feliz em se casar com ela. De fato, ela foi uma esposa adequada para Kama. Ela era capaz de encantar o mundo todo e dominava todas as formas de se fazer amor. Depois de observar todos esses procedimentos, Sandhya sentiu-se triste e desanimada. Ela se sentiu mais envergonhada ainda por seu comportamento, pelas sensações de desejo que haviam agitado sua mente. Decidiu que não podia mais suportar permanecer no corpo que havia lançado um feitiço em seu próprio pai e também nos senhores dos quadrantes, e foi ao Himalaia para fazer tapasia, sacrifícios. Brahma mandou o sábio Vashista para instruí-la. O sábio tomou o corpo de um jovem brahmachari, um celibatário, e ensinou Sandhya como a cultuar ao Senhor Shiva, o Deus de 3 olhos. Ó cara senhora, disse ele, cultue ao Senhor Shiva, Senhor de todos os devas, deuses menores, com este mantra: Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Realize todos os ritos em silêncio e jejue no fim de cada período de culto. Depois de aconselhá-la desse modo, o sábio partiu. Após Sandhya ter realizado penitência severa, Shiva apareceu diante dela e a abençoou. Ele lhe disse para lançar seu corpo no fogo sacrificial do sábio Medatiti, e depois disso ela renasceria como filha de Medatiti. O homem em quem ela fixasse os pensamentos na hora da morte seria a pessoa com quem ela se casaria em sua próxima vida. Depois de abençoá-la assim, o Senhor desapareceu de vista. Sandhya foi ao eremitério do sábio Medatiti, como instruído por Shiva. Um pouco antes de ela entrar no fogo,
pensou no jovem Brahmachari que a havia instruído no culto a Shiva e desejou tê-lo como marido na próxima existência. Seu corpo se tornou a oferenda sacrificial, e quando ele foi totalmente purificado pelo contato com o fogo, foi levado ao céu, onde foi dividido em duas partes. A parte de cima de seu corpo se tornou Prata Sandhya, ou o amanhecer, que é um período especialmente propício aos deuses. A parte de baixo se tornou Shyama Sandhya, ou o crepúsculo, que é especialmente prazenteira para os manes, ou ancestrais. No fim do sacrifício, o sábio Medatiti encontrou um bebê deitado no centro do fogo. Ele a ergueu com ternura e cuidou dela como se fosse a sua filha. O fogo havia purificado Sandhya de todos os seus pecados e ela brilhou como ouro derretido. O sábio deu-lhe o nome de Arundhati. Ela cresceu no eremitério e quando chegou à idade, seu pai a entregou em casamento ao sábio Vashista. O jovem Brahmachari, em quem ela havia concentrado a sua mente quando entrou no fogo. Arundhati ficou famosa por sua castidade e pureza, e ainda é vista brilhando no céu como uma estrela vespertina, na época conhecida como Sandhya. Esta foi a segunda parte do amor entre Shiva e Parvati. Assista a terceira parte logo em breve. Namastê.